todos. Estamos aqui para mais uma aula de farmacologia no canal Farmacomed Fácil, farmacologia para simples mortais. Eu sou o professor Dr. Sandro e hoje o assunto da nossa aula será farmacocinética. Bom, esse assunto será dividido em duas partes, sendo que a parte 1 será... Na parte 1 nós abordaremos as fases farmacêutica e farmacocinética, principalmente, tá? Vamos falar das definições e de conceitos importantes, assim como de vias de administração. Depois falaremos de absorção, definições, fatores que influenciam na absorção, né? Deslocamento dos fármacos pelas barreiras biológicas, e falaremos também de distribuição de fármacos. Vamos falar da definição, das formas de transporte de fármacos no sangue, de barreiras especiais, assim como de reservatórios. Bom, na parte 2, nós falaremos de biotransformação, tá? De biotransformação, então nós vamos para a definição, tá? Para órgãos envolvidos na biotransformação, tipos de reações e fatores que interferem na biotransformação de fármacos. E por fim, falaremos da excreção, tanto de fármacos quanto de metabólitos dos fármacos, ok? Bom, então, comecemos agora, né, a discutir detalhadamente a farmacocinética. E para isso nós vamos dividir aqui algumas fases importantes. A fase farmacêutica, a fase farmacocinética, e eu vou só citar a fase farmacodinâmica, uma vez que esta fase será discutida posteriormente no nosso próximo assunto, na nossa próxima videoaula, que será de farmacodinâmica. Bom, alguns conceitos importantes que a gente precisa entender antes de discutirmos farmacologia, tá? O primeiro conceito importante é o de fármaco, tá? Fármaco ou fármacos são substâncias químicas, tá? De estruturas conhecidas que são capazes de atuar sobre o sistema biológico e modificar o funcionamento desse sistema biológico. E por isso, estas substâncias podem ser usadas para tratar, curar, prevenir e diagnosticar doenças. Bom, curar, né? Curar é quando você retira a causa da doença e os sinais e sintomas da doença, tá? Tratar não necessariamente significa curar, né? Então, em geral, quando você pega aí determinadas doenças de caráter mais crônico, você trata, mas você não cura, tá certo? Você também pode prevenir. Então, né, você usa aí diversos fármacos com o intuito de prevenir. Então, vamos imaginar a gravidez, né, em uma mulher que não tem a indicação, ou seja, contraindicada em engravidar. O contraceptivo está prevenindo uma causa importante aí, nesse caso de doenças. E diagnosticar, a gente pode aqui destacar os contrastes, né, que são fármacos utilizados com o intuito de diagnosticar. Bom, fármaco não é droga, porque droga é qualquer produto de origem mineral, animal ou vegetal que sofra um processamento farmacêutico e que a partir daí possa ser utilizado para tratar, curar, prevenir e diagnosticar doenças. Então aqui a gente não tem uma substância definida. Então, por exemplo, o canabidiol é um fármaco, mas a cannabis sativa, quando é usada para fins medicinais, é uma droga. O coaltar ou alcatrão de hulha
também é uma droga, não é um fármaco, né? Não é um fármaco, tá? E fármaco e droga não são medicamentos, porque medicamentos são produtos tecnicamente obtidos ou elaborados através de processos técnicos farmacêuticos que contêm um ou mais fármacos, uma ou mais drogas, ou contenha fármaco e droga, e que são utilizados para tratar, prevenir, diagnosticar, né, e curar doenças. E medicamento não é sinônimo de remédio, porque remédio é tudo aquilo que pode ser utilizado para o tratamento do paciente e que possa contribuir para o tratamento desse, diminuindo, portanto, o seu sofrimento. Bom, nessas fases, devemos destacar algumas que são extremamente importantes. A primeira dela é a fase farmacêutica, tá? Que nós já vamos discutir, que consiste em escolher a forma farmacêutica e a via de administração, fatores que vão interferir diretamente no tempo de início de efeito do fármaco. A segunda a ser levada em conta é uma fase farmacocinética, que é de extrema importância, tá? Que nós vamos falar, que compreende a absorção, a distribuição, a biotransformação ou metabolismo de fármaco, assim como a excreção. E, por fim, a fase farmacodinâmica, e aí eu estarei falando da interação do fármaco com o receptor ou com o alvo molecular e a produção do efeito deste fármaco. Nós não vamos aqui discutir a fase farmacodinâmica nesse momento. A questão é a seguinte: vamos imaginar o seguinte caso, né? Nós temos um paciente com cólica renal, né? Cólica é uma contração intensa e contínua da musculatura lisa, e por conta dessa contração intensa e contínua, esse paciente sente muita dor. E aí nós temos disponíveis um comprimido de Buscopan composto, que tem brometo de N-butilscopolamina mais dipirona sódica, e nós temos, né, a solução aquosa de Buscopan composto. Então nós temos aqui um comprimido de Buscopan composto, e aqui nós temos uma solução aquosa de Buscopan composto. Bom, em geral, né, nós sabemos que a solução aquosa tende a começar a fazer o seu efeito mais rapidamente no paciente. A questão é por quê? Bom, se a gente pega um comprimido, o que é um comprimido? O comprimido é uma forma farmacêutica obtida pela compressão de um pó numa máquina, né, ou num tabuleiro. Então você tem esse pó comprimido, ele precisa primeiro desintegrar e liberar grânulos. Depois, esses grânulos sofrerão uma desagregação, né? E aí vão liberar partículas menores ainda, uma desintegração. Depois, eles sofrerão uma dissolução e, por fim, liberarão, o fármaco solubilizado, portanto, uma solução. E aí possibilita que esse fármaco sofra uma absorção. Agora, nós percebemos que nós temos uma fase, duas fases, três fases para que o fármaco possa ser então absorvido. Se nós administrarmos na forma de solução, já está aqui nessa fase. Então veja que nós pulamos 3 etapas e, portanto, o fármaco já pode ser absorvido. E por isso, quando administrado o Buscopan solução, que não é gotas, porque gota é um fracionamento de uma solução, eu posso fracionar em gota ou em microgotas, né? Aí eu vou ter então a absorção. E veja, é importante destacar que se eu administrar uma solução aquosa de Buscopan composto, mas se for por via intravenosa, né? Então aqui nós já temos a corrente sanguínea. O que acontece? Nesse momento, nós estamos pulando a etapa de absorção e, por isso, se a solução aquosa agora for administrada por via intravenosa, o efeito será
ainda mais rápido. Por quê? Porque por via intravenosa não existe absorção, uma vez que o fármaco já é administrado diretamente na corrente sanguínea. Bom, então aqui nós temos importantes fases da farmacocinética, né? A absorção, né? A gente já vai definir o que é absorção, mas para que a gente já possa trabalhar aqui, a absorção é um processo no qual o fármaco ele sai da via de administração e vai para a corrente sanguínea, onde esse fármaco é distribuído, tá? E aí ele é distribuído para onde? Para os tecidos onde ele deve fazer efeito, mas também pode ser distribuído para alguns tecidos onde ele será depositado, né? Claro que depois de um tempo esse fármaco ele retorna. E aí a gente não quer que ele fique aqui no organismo ad eternamente. Muitas vezes, isso não quer dizer sempre, o fármaco precisa ser biotransformado. O principal órgão de biotransformação é o fígado, né? Então, a biotransformação em geral visa, né, produzir metabólitos mais hidrossolúveis e menos ativos sobre o organismo. Para quê? Para facilitar a excreção dos fármacos ou dos metabólitos do organismo. Bom, então a farmacocinética ela pode ser definida de forma bem simples, né? É a parte da farmacologia que estuda o quê? A movimentação dos fármacos no organismo, ou de forma mais simples, tudo aquilo que o organismo faz com o fármaco. O organismo absorve, então promove a absorção, distribui, biotransforma e excreta fármacos e ou metabólitos. Muito bem. E por que nós precisamos entender a farmacocinética e estudar a farmacocinética? Primeiro, para determinar a posologia, né? De que forma o medicamento deverá ser administrado, de quanto em quanto tempo, por quantos dias, qual é a meia-vida, promover um uso racional do medicamento e do fármaco que contém, melhorar a eficácia terapêutica, diminuir as probabilidades e a intensidade de reações adversas, individualizar a farmacoterapia do paciente, monitorizar fármacos com baixo índice terapêutico, como por exemplo a digoxina, varfarina, fornecer dados para a realização de diagnósticos de doenças. Bom, então é importante que a gente saiba o que é a margem de segurança de um fármaco, né? Por quê? Porque essa margem de segurança ela vai indicar o quê? A distância entre os níveis plasmáticos terapêutico e seguro de um fármaco. Então, dá uma olhada aqui nesse gráfico. A gente tem aqui a concentração do fármaco no plasma versus tempo. Então, o que a gente observa? Aqui tem uma concentração mínima para que o fármaco produza efeito. E nós temos uma concentração máxima. Abaixo dessa concentração mínima, não há efeito terapêutico. Portanto, é uma concentração, né, subótima. Acima dessa concentração máxima, eu posso ter provavelmente efeitos tóxicos. Então, a janela terapêutica, né, está aqui. Portanto, deve, né, apagar isso aqui. E, portanto, né, deve ficar aqui, ó, nessa região aqui, ok? Bom, aqui é importante destacar, é importante que nós, né, tenhamos o entendimento de alguns termos, tá? Por exemplo, concentração máxima, né? Que concentração? Do fármaco após ser administrado. E aqui é o tempo máximo. Tempo máximo para quê?
para atingir a concentração máxima no plasma, ok? Aqui nós temos a meia-vida, né? A meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para que a concentração do fármaco seja reduzida a 50%. Então, se ele tem uma concentração de 100% e a meia-vida de 2 horas, em 2 horas de 100 cai para 50. E mais 2 horas cai de 50 para 25. Além disso, nós temos que saber também o que significa área sob a curva. A área sob a curva é importante para que nós possamos fazer alguns estudos, né, farmacocinéticos importantes. Volume de distribuição de um fármaco, né, ou de uma droga, que é o que? A concentração que tem no organismo dividido pela concentração que se encontra no plasma, ok? A depuração total de um determinado fármaco, ou clearance, né? Ou depuração renal, que a gente vai discutir. Biodisponibilidade, né? Que é o quanto do fármaco chega à corrente sanguínea de forma inalterado e que possa produzir efeito farmacológico, ok? Então aqui, ó, nós temos algumas informações, né, sobre determinados fármacos. Então, acetaminofém, que é o paracetamol, disponibilidade oral, tá? 88%. Ligação às proteínas plasmáticas, 0. Depuração, 21 litros por hora, tá? Em um paciente de 70 quilogramas. Volume de distribuição, a meia-vida, 2 horas, aquele exemplo que eu dei. Concentração eficaz, concentração tóxica, tá? Ok? E isso serve para vários fármacos. Então aqui, por exemplo, nós temos dois fármacos aqui. Nós temos a varfarina, que é um anticoagulante, que acaba antagonizando os efeitos da vitamina K. E nós temos a penicilina, que é um antibiótico beta-lactâmico. Aqui a gente percebe que tem um amplo índice terapêutico. O que é o índice terapêutico? O índice terapêutico pode ser definido como a dose letal para 50% dos animais dividido pela dose efetiva 50%. Se o índice terapêutico é baixo, por exemplo, 2, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque é o seguinte, a dose efetiva 50% vezes 2 é igual à dose letal. Então, 2 vezes a dose que trata será igual à dose que mata. O que a gente pode perceber? Janela terapêutica ampla, janela terapêutica curta. Por isso, os pacientes que fazem uso de varfarina devem frequentemente dosar a concentração plasmática de varfarina para evitar o quê? Hemorragias. Tá? Então aqui, ó, nós temos as diferenças, né, entre as janelas terapêuticas. Se você der uma olhada aqui, ó, né, é muito mais curta que essa, né, que evita, que diminui muito o risco de intoxicação. Tá? Então aqui, ó, nós temos faixas terapêuticas e efeitos colaterais, né? Então dá uma olhada na digoxina, faixa terapêutica de 1 a 2 nanograma por ml. Lembrando que nanograma está na casa de 10 a menos 9. Então você vê que o índice terapêutico é extremamente baixo. Por isso que alguns fármacos não são manipulados em farmácias, né? Eles devem ser etiquetados com etiqueta vermelha para avisar que é um medicamento com baixo índice terapêutico, baixa faixa terapêutica e, portanto, é um medicamento que pode causar problemas, tá, aos pacientes. Bom, então a gente começa agora a falar da absorção. Absorção. Lembra que a definição de absorção é a saída do fármaco da via de administração para a corrente sanguínea, tá? Então nós vamos falar agora de absorção.
ok? Absorção. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Vale a pena destacar que, pela via intravenosa, o fármaco não pode ser absorvido, uma vez que ele já está sendo administrado diretamente na corrente sanguínea. Então, pela via intravenosa, não existe absorção. Pelas demais vias, sim, tá? Sim. Então, aqui, por exemplo, a gente pode falar de vias através do trato gastrointestinal. Então, né, boca, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, pela pele, pelos pulmões, a inalatória, né, parte epitelial, sítios subcutâneos, intramusculares. Toda vez que o fármaco for administrado por estas vias e ele chegar à corrente sanguínea, isso faz com que esse fármaco tenha sido absorvido. Muito bem. É importante destacar que os fármacos podem ser absorvidos através de difusão, né, que pode ser simples quando ele passa direto ele passa direto pela camada bilipídica da membrana celular, ou ele pode também ser transportado através das membranas por transportadores. Transportadores. E se for por difusão, o que é difusão? Difusão é um transporte que ocorre, né, de um lado para o outro da membrana sem o consumo de energia, né? Sem o consumo de energia. Então, a forma passiva, né, que ocorre através de um gradiente de concentração, um gradiente eletroquímico favorável, do meio de maior concentração para o meio de menor. Então, pode ser diretamente pela camada lipídica, a difusão simples, ou através, né, da participação de um transportador de membrana, é uma difusão facilitada. Mas também pode ocorrer, né, contra um gradiente eletroquímico, e aí seria um transporte ativo. Nesse caso, se faz necessária a participação de um transportador de membrana. Então, aquilo que eu disse, difusão. Nós temos a passiva, direto pela bicamada lipídica, né? A substância precisa ter o quê? Um caráter lipossolúvel, tá? Lipossolúvel, tá bom? Aqui também, por canais. Agora, quando se faz necessário, né, a participação de um transportador de membrana, então nós chamamos de difusão facilitada. Lembra que tanto aqui quanto aqui, isso aqui não requer, não requer, né, consumo de energia, ok? Agora, se for contra um gradiente eletroquímico, aí sim, né, precisa consumir energia. Isso se faz mediante a participação de um transportador de membrana, ok? De um transportador de membrana. Bom, então vamos lá, né? Quais são os fatores que influenciam na absorção de um fármaco? A lipossolubilidade, ser mais ou menos solúvel em lipídio. A forma farmacêutica, né? Se está na forma de solução, se está na forma de comprimido, se está na forma de draja. O que é draja? É um comprimido revestido. A sua concentração, né? A sua concentração, tá? Outra coisa, o fluxo sanguíneo do tecido, quanto maior o fluxo sanguíneo, maior a velocidade de absorção. O tamanho da área, quanto maior o tamanho da área, maior é a absorção, por isso que em geral a gente absorve fármacos no intestino, ao invés do estômago. O pH do meio, né? pH do meio, o pKa do fármaco, pKa do fármaco, o
pKa. pKa do fármaco, né? O que é pKa do fármaco? A gente pode entender que pKa do fármaco é o pH no qual 50%, né, do fármaco se apresenta na forma de moléculas e 50% se apresentam na forma de íons. E claro, né, a presença ou não de barreiras biológicas, como por exemplo a barreira hematoencefálica, que dificulta a passagem de substâncias para o sistema nervoso central, a placenta, que dificulta a passagem de substâncias para o feto, a barreira hematotesticular, que dificulta a passagem de substâncias para os testículos, tá? Então aqui nós já falamos, quanto mais apolar, mais lipossolúvel, quanto mais polar, mais hidrossolúvel. Isso modifica a velocidade, né, de deslocamento através da membrana. Já falamos aqui do pH do sítio de absorção e o pH do fármaco. Isso pode ser verificado pela equação de Henderson-Hasselbalch. Então, se eu administro um fármaco que tem caráter básico, como por exemplo a anfetamina, né, e ela está num meio onde o pH é básico, eu tenho mais moléculas do que íons, e isso aumenta a velocidade de absorção. Agora, se eu administro um fármaco que é ácido, como ácido acetilsalicílico, ele está no meio básico, ácido no meio básico tende a se ionizar, então ele fica mais, né, ionizado, mais hidrossolúvel, e aí a gente tem uma demora na absorção, leva-se mais tempo na absorção, ok? Certo? Tudo bem. Então tá aqui, ó, né? Um ácido, por exemplo, que tem pKa4, quer dizer o quê? Temos, né, 50% da substância química na forma de molécula e 50% na forma de íons, tá? No pH 4, se for pH 3, então no pH 3 eu tenho, né, se eu passar essa substância para um pH 3 que está mais ácido, então agora eu começo a mudar as quantidades. Se antes era 50-50, agora eu tenho 90 de moléculas e tenho 10% de íons, né, de H+. Se eu passar para o pH 5, que é um pH maior, que já está indo mais para o neutro e básico, aí eu já mudo. Eu vou ter 10% da forma molecular e 90% da forma ionizada. Lembrando que a forma ionizada ela é mais hidrossolúvel e que a forma molecular é lipossolúvel, ok? Bom, vias de administração. Nós temos várias vias de administração. Então, nós temos as vias relacionadas ao trato gastrointestinal. Aqui nós destacamos a via oral, a sublingual e a retal. Bom, é importante discutirmos aqui algumas vantagens e desvantagens. A via oral. A via oral, ela é muito prática, ela é fácil de usar, o paciente não precisa de treinamento, né? Pode ser utilizada a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, então isso contribui bastante, tá? Agora, pode ser administrado grandes volumes, se necessário for, mas existem algumas desvantagens, né? A primeira, às vezes o paciente está com dificuldade de deglutir, o paciente está inconsciente, então ele não pode deglutir, ele não consegue deglutir, né? Às vezes ele acabou de se alimentar e o medicamento não pode ser administrado, né, junto a uma refeição. Às vezes o fármaco é sensível ao meio ácido, tá? Às vezes o fármaco é sensível às enzimas do trato gastrointestinal. E além disso, nós vamos verificar o seguinte: o paciente pode ter vômitos, isso dificulta, ele pode estar com diarreia, isso dificulta, e além disso, pela via oral pode ocorrer o que nós chamamos de efeito de primeira passagem. O que é o efeito de primeira passagem? O efeito de primeira passagem consiste no seguinte: o paciente vai, toma um comprimido,
Esse comprimido vem, chega ao estômago, do estômago ele chega ao duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, vai ser absorvido, vai ser levado através do sistema porto-hepático para o fígado, e lá no fígado esse fármaco vai sofrer biotransformação. Biotransformação. Então, parte do fármaco vai seguir aqui para a circulação sistêmica, através da cava inferior. Mas parte do fármaco aqui que foi biotransformado vai ser lançado aqui no duodeno, juntamente com a bile. E isso diminui a quantidade de fármaco na corrente sanguínea que possa fazer efeito. Então, temos que guardar que por via oral nós podemos ter uma perda importante de uma determinada quantidade do fármaco, justamente pela ocorrência do efeito de primeira passagem. Veja, fato este que não ocorre com a via sublingual, porque quando o fármaco é administrado pela via sublingual, ele já cai direto na corrente sanguínea. E dessa forma, não há efeito de primeira passagem. O efeito do fármaco tende a aparecer rapidamente, diferentemente da via oral, que demora mais, né? Então, só que assim, não pode ser grandes volumes, não pode ser grandes quantidades, geralmente é utilizado para efeito rápido, então tem as suas limitações, não é qualquer fármaco que pode ser administrado. E ainda aqui nós temos a via retal, né, que tem suas vantagens e suas desvantagens. Culturalmente no Brasil não é uma via comumente utilizada, tá? Vale a pena lembrar que tanto a via oral quanto a sublingual quanto a retal, elas podem ser usadas para obtenção de um efeito sistêmico, né? Efeito sistêmico. Isso ocorre quando? Quando o fármaco chega à corrente sanguínea. Quando o fármaco chega à corrente sanguínea. Em geral, a via sublingual, ela é usada basicamente para efeito sistêmico. Já a via oral e a via retal podem ser usadas para efeito local ou efeito sistêmico, né? Então, a via oral, por exemplo, a pessoa toma a solução de manitol a 20% com meio litro de manitol a 20% com meio litro de suco de laranja coado. Esse efeito é local, no intestino, para causar efeito purgativo, tá? Agora, a pessoa toma Buscopan comprimido, aí é para efeito sistêmico, tá? Via retal, supositório de glicerol, efeito local, né? Enemas, local. Mas, por exemplo, supositório de dipirona sódica, efeito sistêmico, ok? Em geral, a via retal, fármacos administrados pela via retal, eles acabam sofrendo em menor intensidade o efeito de primeira passagem. Então, sob esse aspecto, é positivo. Além disso, nós temos aqui também, né, as vias chamadas de parenterais, que são as injetáveis. Nós temos a intramuscular, a subcutânea, a intravenosa, podemos ainda ter a intraarterial, intraperitoneal, intratecal, intradérmica, tá? Vamos falar mais dessas três, ok? A intramuscular, tá? Ela pode ser usada, ela tem algumas vantagens, porque você pode administrar por esta via tanto solução aquosa quanto solução oleosa, ou ainda, você pode administrar suspensão. O que é a suspensão? É quando o soluto
é insolúvel no solvente. Então, aqui o exemplo é a benzetacil. Benzetacil não pode ser administrada por via intravenosa jamais, porque senão vai causar, né, a formação de um êmbolo, tá? Então, intramuscular, você pode aplicar soluções aquosas, oleosas, tá? Suspensões. O paciente não precisa estar consciente, o paciente não precisa cooperar, tá? Desvantagem, você pode lesionar nervos, você pode causar uma importante morte de tecido e ainda, né, você pode acabar injetando, se não preparado, num vaso, que é extremamente problemático, pode formar abscessos, tá certo? Temos a subcutânea, que é uma via muito utilizada, principalmente para administração de enoxaparina, de insulina. Tem algumas vantagens, é relativamente fácil de aplicar, relativamente, né, indolor, tá? Em geral, se não for por hipodermóclise, não se administra grandes quantidades aqui, né? Então dá para fazer. Desvantagem, né? Você pode ter hematomas, fibroses, né? Às vezes o paciente fica incomodado com isso, né? Mas tudo bem. E nós temos a via intravenosa. Bom, a via intravenosa, vamos lá, é uma via para efeito imediato, tá? A intramuscular pode ser para efeito imediato ou duradouro. Então, aqui os exemplos, a gente pode dar aqui do aldol decanoato, né, que fica por 30 dias. Nós temos os contraceptivos, né, que fazem efeito imediato, mas a gente pode aplicar uma adrenalina, que o efeito é bem rápido. A subcutânea também, nós podemos aplicar aqui fármacos para efeito imediato, mas também fármacos que podem ficar com espécie de depósito. Aqui a gente pode citar o exemplo das insulinas, tudo bem que tem uma característica farmacocinética. Agora, a intravenosa não, é para efeito imediato, só se pode administrar soluções aquosas, né? Quando muito, na intravenosa, você tem que aplicar emulsões, né? Não soluções aquosas, emulsões. Tem que tomar muito cuidado, né, para não injetar ar, para não injetar bactérias, o ar, porque senão você vai ter um êmbolo gasoso. Suspensões, você vai ter um êmbolo também. O que é um êmbolo? Êmbolo é tudo aquilo que está na corrente sanguínea da forma que não deveria estar, e por estar na forma que não deveria estar, interrompe o fluxo sanguíneo. Então, por exemplo, nós temos gases na corrente sanguínea? Temos. Ele vai gerar problemas e interromper a circulação sanguínea? Não. Por quê? Porque, em geral, o oxigênio está ligado à hemoglobina, o gás carbônico está dissolvido no plasma, então não tem problema nenhum, ok? Então tem que tomar muito cuidado aqui por essas questões de êmbolo, de bactérias, né? Até porque pode gerar uma infecção sistêmica, e isso não é bom, é complicado, tá? Soluções aquosas, isso é complicado. Nós temos aqui a via respiratória, que é muito usado para inalação, né? Principalmente quando você quer causar broncodilatação, um efeito pulmonar, por exemplo, né? Então, aqui a gente usa muito as inalações, que antes se usava muito fenoterol, ipratrópio, soro fisiológico, né? Mas ainda se usa muito a inalação de N-acetilcisteína, fluimucil, por exemplo, né? A administração dos aerosóis. Aqui nós temos o trato geniturinário, então nós podemos, né? Aqui mais comum são medicamentos de uso vaginal, os cremes, os óvulos, tanto para efeito local quanto sistêmico. Havia, né, os dermatológicos, que também serve para uso local e sistêmico. Então, por exemplo, aqui um gelol, que é mais o local da pomada, mas nós temos, por exemplo, géis contendo hormônios esteroidais andrógenos, tipo testosterona, que aí são para efeitos sistêmicos. Então, a gente já diferenciou aqui, né? Efeito sistêmico, quando o fármaco chega à corrente sanguínea e aí exerce seu efeito de forma sistêmica. Efeito local é quando ele se mantém ali no local,
tá? Agindo, e aí quando ele cai na corrente sanguínea, ele perde o efeito quando ele cai. Por exemplo, os anestésicos locais, tá certo? Os anestésicos locais. Então, né, é importante a gente fazer a escolha da via de acordo com uma série de características, como, por exemplo, característica do fármaco. O fármaco tem estrutura proteica? Bom, então não pode ser administrado por via oral, porque ele vai ser degradado pela pepsina no estômago, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase no intestino, então é por isso que não tem insulina por via oral. Né? A velocidade de absorção em situações de emergências, então assim as vias parenterais são preferidas, ou uma sublingual, então se o paciente está infartando e você precisa dar um fármaco, né, para tratar isso, então você não vai usar um comprimido ou uma drágia por via oral, você vai usar o quê? Uma via sublingual, uma via injetável, né? E também a questão da conveniência para tratamentos longos, né? Então é mais fácil que o paciente possa deglutir um comprimido, uma drágia, uma cápsula, do que, né, ele ficar recebendo injeções, né, diariamente. Então isso vai depender muito, mas esses são parâmetros que devem ser levados em conta, ok? Tá? Então a gente tem ações, medicamentos de ação, né, ou de ação local, então você pode ter creme para ação local, loções, pomadas, medicamentos de liberação transdérmica. E aí, se já são medicamentos de liberação transdérmica, isso aqui já não é para efeito local, já é para efeito sistêmico, porque já permite a absorção do fármaco. Nós temos a boca, tá? E aqui a gente pode para efeitos locais, normalmente, então, colírios, mais para efeitos locais. Agora tem um adendo, tomar cuidado porque medicamentos administrados por via ocular podem sim sofrer absorção, por isso que dependendo do caso, o oftalmologista indica que você faça uma pressão na região da conjuntiva, né, por 30 segundos, tá? Auriculares que você administra na orelha, geralmente isso aqui é para efeito local, principalmente para infecções. Via nasal, aí depende, pode ser para efeito local, como os descongestionantes, mas pode ser para efeitos sistêmicos, como por exemplo ocitocina por via nasal, aí já é mais um efeito sistêmico. Aqui para os brônquios, geralmente é para efeito local, né? Mas você pode utilizar para efeito sistêmico, como por exemplo os gases anestésicos gerais, sevoflurano, alotano, isoflurano. E aqui também para as mucosas, né? Mucosa vaginal e retal, que pode ser usado para efeito local e efeito sistêmico. Né? A gente já falou disso aqui, mas é importante destacar o que é biodisponibilidade. É a quantidade do fármaco que chega à corrente sanguínea, né, inalterado e que possa ser capaz de produzir o efeito farmacológico. É isso que é biodisponibilidade. Qual é a via que nos fornece 100% de biodisponibilidade? É a via intravenosa, porque é garantido que todo o fármaco vai chegar sem sofrer degradação ou alteração da sua estrutura química e por isso pode produzir o seu efeito, tá certo? Outro conceito importante é o de bioequivalência, né? Que é quando a gente tem os medicamentos considerados de referência os genéricos, que são medicamentos que foram submetidos a testes, e aí a gente observa que tem uma curva de concentração plasmática pelo tempo semelhantes, e por isso são medicamentos intercambiáveis, podem ser, né, um pode substituir o outro, diferentemente do que a gente vê aqui. Isso aqui são medicamentos que contêm digoxina, então você percebe que eles não são bioequivalentes, né? Então aqui o medicamento 1, por volta aqui de 2 horas e alguma coisa, ele tem isso aqui, né? Então em 1 hora, em 1 hora ele tem mais ou menos essa concentração aqui de digoxina. Esse daqui, em 1 hora, ele tem uma concentração menor, né? Consideravelmente menor. Mas esse aqui, então, nem se fala, porque praticamente não tem. E esse aqui, nossa. Então, o que você percebe? Que esses medicamentos aqui não são bioequivalentes, eles não são intercambiáveis. Tá? Eles não são intercambiáveis.
Tá? É importante dizer que os medicamentos devem, né, devem ter a mesma dose, devem se apresentar na mesma forma farmacêutica, tudo bem? Para que você possa fazer esses testes. Então, aqui, ó, né, só para destacar aquilo que a gente já tinha falado da via oral, né, que eu tenho estômago, intestino, então tomar muito cuidado aí com a questão do efeito de primeira passagem, de degradação aqui na luz do sistema do trato gastrointestinal, aqui no estômago por causa de ácido, aqui por causa de digestão enzimática, aqui por causa de biotransformação. Então, tomar cuidado com isso, tá? Aqui são algumas vantagens que a gente já tinha discutido naquele outro slide e que por isso eu vou passar mais rapidamente, tá? Então aqui é só para falar da questão da absorção, estômago e intestino, para dizer que a absorção de fármacos de fato se dá no intestino, né, independentemente do pKa da substância, porque o intestino tem as microvilosidades, uma maior superfície de contato, né, tem uma função de absorção, enquanto o estômago em geral não, é uma função de armazenamento e digestão. Tá? Aqui é o sistema porta-hepático, é para ressaltar aquela questão que os fármacos absorvidos aqui no intestino são levados para o fígado pelo sistema porta-hepático, onde podem sofrer efeito de primeira passagem, e por isso a concentração de fármaco que chega à circulação sistêmica pode ser bem menor do que aquela que chegou ao fígado, principal órgão de biotransformação. Tá? Então aqui a gente tem interações entre fármacos e alimentos, que se dá principalmente no estômago, né? Intestino, tá? Pode ocorrer aqui também degradação do fármaco pela acidez do estômago, pode ocorrer degradação pela pepsina, tá? A presença de alimentos ricos em metais como cálcio, ferro também pode interferir. Tá? É importante dizer que quando não há problema do fármaco, tanto com a acidez quanto com a atividade das enzimas que estão no digestório, né? Ele pode ser tomado aqui após uma refeição, por quê? Porque há um aumento significativo do fluxo de sangue. E isso favorece a absorção. Tudo bem? Tá bom? Então, aqui são as características detalhadamente para você das diferentes vias de administração que já foram citadas, né? Estômago e intestino, adequados, é cômodo e segura. Alguns fármacos não podem ser administrados por essa via porque sofrem degradação do ácido. Tá? Quando comparado às vias parenterais, há uma demora no início do efeito do fármaco. É importante aqui o efeito de primeira passagem e a absorção é errática. O que é isso? Ela é irregular. É uma absorção irregular, então você tem que analisar todos esses fatores. Aqui é a sublingual, tá? A área é pequena, mas bastante irrigada, a absorção é rapidamente, ocorre pela mucosa. Algumas vantagens, pode ser incômoda, principalmente dependendo do sabor aí, do fármaco, porque o fármaco pode ser desagradável, pode irritar, tá? Rapidez de ação e não sofre efeito de primeira passagem, como a gente já tinha visto. A via retal aqui pode ser usada para efeito local ou sistêmico, a área de absorção é relativamente pequena, mas é bastante irrigada, é incômoda, no Brasil não há uma cultura de uso, tá? Um grande número de fármacos, de drogas, né, pode causar aqui irritação na mucosa, não precisa de cooperação do paciente, em geral é usado mais em pacientes idosos ou crianças e não sofre ou sofre muito menos o efeito de primeira passagem, Aqui nós temos as vias parenterais, que são as injetáveis, né? A intravenosa, a intramuscular e a subcutânea, como eu disse. Então nós temos rapidez de ação, a intravenosa é a mais rápida entre todas, porque não requer absorção, pula essa fase. Aqui eu consigo ter um controle de dose muito adequado, não precisa de cooperação do paciente. Agora algumas desvantagens ocorrem.
em geral, ou costumeiramente pode ocorrer dor, são menos seguras, principalmente para infecções, né? Para lesões de tecidos. As reações adversas são mais intensas e imediatas. Em geral, é de difícil autoadministração e pela via intravenosa ou intramuscular há um risco muito grande de embolia. Lembra o que é um êmbolo? Tudo aquilo que está na corrente sanguínea da forma que não deveria estar e por estar da forma que não deveria estar, interrompe o fluxo sanguíneo. Lembra, nós temos gases na circulação sanguínea, mas estão como deveriam. Fluxo normal. Se injetarmos ar, êmbolo gasoso. Nós temos lipídios na corrente sanguínea, tudo bem, mas se injetarmos, né, alguma substância lipídica, êmbolo gorduroso, tá? E assim vai. Então aqui, ó, a intravenosa, como a gente já havia falado, ó, não ocorre a absorção, permite grandes volumes de infusão contínua. É importante destacar que pode ser em bolos. O que é bolos? Administração única. Você puxa 2 ml de um medicamento, põe na seringa e administra por via intravenosa, de uma vez só, bolos. Infusão. Coloca lá no soro ou na bomba de infusão. Tá? Você pode controlar diretamente a concentração do fármaco ou da droga. É adequado para substâncias que são irritantes, principalmente do trato gastrointestinal. Tá? Aqui a intramuscular e subcutânea. Posso ter absorção rápida ou lenta, depende. Tá? Posso ter medicamento que é absorvido na hora, posso ter medicamento que dura 30 dias. A velocidade do fluxo, a velocidade depende do fluxo sanguíneo local, difusão da droga. Isso aqui é importante. Então, aplicou uma injeção intramuscular no glúteo, evitar fazer compressa quente, né? Evitar massagear, porque isso aumenta o fluxo sanguíneo, e aumentando o fluxo sanguíneo aumenta a velocidade de absorção. Isso pode fazer com que o tempo de duração do medicamento na forma de depósito seja menor, então a ação do fármaco e do medicamento dure um tempo menor, e isso pode levar, né, a problemas. Por exemplo, contraceptivo injetável. Se durar menos, a mulher corre um risco de engravidar. Tá? Então aqui nós temos um gráfico mostrando o que? Uma administração dose única, ou seja, bolos. Tá? Então você tem 100%, no tempo quase zero, porque aqui é em hora, depois vai tendo um decaimento, normal. Tá? Aqui, ó, eu administro uma via única, aumenta muito, depois cai, depois aumenta, cai, e vai fazendo isso. Tá? Agora, administração por doses múltiplas, IV, infusão, então eu posso fazer isso, olha a diferença aqui, ó. Aí ele vai aumentando, tá? Infusão, tá? Até porque tem medicamentos que você tem que administrar por infusão, como por exemplo, cloreto de potássio, você não pode pôr em bolos, a não ser quando, né, seu objetivo é o falecimento do paciente, mas isso é feito em outros países, como, né, Estados Unidos, ou onde se pratica a eutanásia. Aqui no Brasil isso é proibido, isso é crime, ok? Tá? Então você tem aqui, ó, a administração, né? Lembra, quando é IV, pula essa fase, já cai aqui, ó. Não há absorção por via intravenosa. Se for pelas demais vias, aí sofre absorção. Depois vai sofrer distribuição, né, através do sangue, vai chegar aos diferentes tecidos. Tá? Depois, para ser retirado, precisa sofrer biotransformação em geral, não são todos. E aí, por fim, sofre excreção por via intravenosa, ó, já cai aqui direto porque não sofre absorção. Tá? Nós temos aqui a via pulmonar, certo? A via pulmonar tem uma grande área de absorção, então é usado para efeito local e sistêmico. Efeito local, por exemplo, para tratar uma dificuldade respiratória. Efeito sistêmico, gases anestésicos gerais. Tem um elevado fluxo sanguíneo, então a absorção é rápida, tem boa absorção. Desvantagem, pode ser incômoda, a absorção é errática, é irregular. É uma via de escolha para fármacos gasosos e tem uma rápida absorção, como a gente já havia falado.
Agora a gente vai falar aqui da distribuição de fármacos, que é feito pelo sangue. Pelo sangue. Então vamos lá. Estamos nessa fase aqui, ó. Então é isso aqui, tá? Ou o fármaco já foi absorvido, ou ele já foi administrado diretamente aqui. Se for por IV, não foi absorvido. Se for pelas demais vias, absorção. Então é importante destacar que esse fármaco aqui no sangue, ele está de duas diferentes formas, basicamente, tá? Ele está na forma que nós chamamos de forma ligada. Ligada a quem? As proteínas plasmáticas. Duas delas são importantíssimas. Quem? A albumina que se liga a fármacos ácidos, e a alfa-glicoproteína. Glicoproteína ácida, que se liga a fármaco básico. Então, a albumina se liga a fármaco ácido e a alfa-glicoproteína ácida se liga a fármaco básico. Há sempre aqui proporções. Então, tem fármaco que se liga 90% às proteínas plasmáticas, ok? Então, obviamente, nós teremos 10% de substância livre. E aí, é claro, qual é a parte do fármaco que se desloca para os tecidos? É só a livre. A ligada não sai dos vasos. Por isso, ela vai ficar aqui como uma forma de reservatório. Conforme uma parte do fármaco livre se desloca para o tecido, uma parte que estava ligada se transforma em forma livre. E isso vai acontecendo. É importante destacar aqui que um paciente que sofre de desnutrição, ele vai ter uma baixa concentração de proteínas plasmáticas. E isso pode resultar, por exemplo, no aumento significativo da forma livre. Então vamos pegar um paciente que está sofrendo de desnutrição. Isso aqui pode vir para 50%, isso aqui para 50%. É claro que esse paciente vai apresentar o quê? Intoxicação, porque o valor do fármaco na forma livre está 5 vezes maior do que deveria. Portanto, eu tenho uma quantidade de fármaco muito maior indo para os tecidos. E isso pode gerar um efeito muito acima do que deveria, a ponto de se tornar tóxico. Tóxico. E isso é ruim para o paciente. Por isso, antes de administrar o medicamento, esse paciente deve ser avaliado e, se necessário, receber, por exemplo, albumina antes da administração do medicamento que contém um determinado fármaco. Outra coisa que é importante, se nós temos um fármaco A e um fármaco B competindo pela mesma proteína plasmática, e vamos supor que esse fármaco A tem maior afinidade, o que vai acontecer? O fármaco B vai ter uma maior concentração na forma livre. E lembra que é a forma livre que vai para os tecidos. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Esse fármaco B vai ter o seu efeito aumentado. Então, por exemplo, o fármaco A é um anti-inflamatório, não esteroidal. E ele tem maior afinidade pela proteína plasmática. O que isso quer dizer? Ele se liga mais, de forma mais rápida. Logo, B, que é um hipoglicemiante, o
que é um hipoglicemiante? É um fármaco que diminui a glicemia. Ele vai ficar em maior quantidade. E aí ele vai exercer um efeito maior do que deveria. Logo, o que o paciente pode apresentar por o efeito do hipoglicemiante ser muito maior que deveria? Hipoglicemia. E isso não é bom. Portanto, deve-se avaliar isso no paciente que faz uso de quê? De polifarmácia. O que é polifarmácia? Polifarmácia é quando o paciente usa vários medicamentos. E aí ele pode ter o quê? Uma interação medicamentosa do tipo farmacocinética, que se dá através da competição pelas proteínas plasmáticas. Ok? Então aqui, ó, nós temos a administração dos fármacos por diversas vias, que não seja a via intravenosa, porque ela já cai direto aqui no sangue, lembra disso, não esquece disso. Não há absorção por via intravenosa. Chegou aqui, então o que nós temos? O fármaco na forma livre. É esse fármaco que vai para os tecidos exercer efeito, né? Tá? E o fármaco que se encontra ligado às proteínas plasmáticas. Ele não vai se deslocar, ele vai ficar retido aqui, tá? Ele vai ficar retido aqui. Por quê? Porque o fármaco ligado às proteínas plasmáticas não sai dos vasos, fica na forma de reservatório. Se eu tiver uma baixa concentração das proteínas, eu terei uma maior quantidade de fármaco na forma livre. Portanto, o efeito vai aumentar e isso pode ser tóxico. Então, paciente desnutrido precisa tomar cuidado. Paciente hepatopata precisa tomar cuidado. Agora, se o paciente faz uso de vários fármacos, tem que tomar cuidado, porque pode haver uma competição pela proteína plasmática. E isso pode causar o quê? Pode fazer com que um dos fármacos ou mais de um fármaco fique em maior quantidade na forma livre, se desloque mais para os tecidos e exerça efeito tóxico. Ok? Então aqui, ó, né, fatores que afetam a distribuição de fármacos, ok? Então nós temos a taxa de distribuição, permeabilidade através da membrana, perfusão sanguínea, tá? Ok? Extensão, né? Conteúdo de distribuição, solubilidade lipídica, pH versus pKa, que é o que nós já falamos, que pode resultar em mais moléculas ou mais íons, taxa de ligação às proteínas plasmáticas, ligação no meio intracelular, tudo isso interfere, tá? Quanto mais lipossolúvel o fármaco é, mais ele tende a se distribuir para os tecidos. Então, o volume de distribuição é o quê? É alto, porque a concentração no plasma será baixa. São inversamente proporcionais. Tá? Então, aqui, ó, absorção, aqui veio. Então, a droga é lipossolúvel. Ela vai passar para cá mais rapidamente, tá? Para o intestício. Depois, ela vem aqui para o meio intracelular. Depois ela volta. Então, tá? Ela transpõe mais facilmente as membranas celulares, as barreiras biológicas. Tá? E é claro, quanto maior for o fluxo sanguíneo em um determinado órgão, maior tende a ser a distribuição de fármaco nesse órgão. Se muda o fluxo sanguíneo, muda a taxa de distribuição. Órgãos como rim, coração, sistema nervoso, que recebem músculo, que recebem um fluxo sanguíneo maior, tendem a receber uma maior quantidade de fármaco e, se possível, se o fármaco for lipossolúvel, ele tende a entrar mais facilmente nessas células, uma vez que ele transpõe mais facilmente as membranas celulares. Então aqui, ó, tá só mostrando que você tem a administração, chega a corrente sanguínea, onde tiver fluxo sanguíneo elevado, ele tende a chegar,
Uma outra coisa importante, se o fármaco é muito lipossolúvel, ele pode também se armazenar no tecido adiposo, que vai ser o que a gente chama de tecido de depósito. Então, se o paciente é obeso, isso é importante, porque uma parte do fármaco vai ficar retido nesse tecido adiposo, sanguíneo. E principalmente se esse paciente, né, passar por um processo de emagrecimento rápido, e isso tem que ser avaliado, porque pode gerar problemas, ok? Então, aqui são as barreiras que nós já havíamos falado, né, que acabam, de certa forma, dificultando a chegada de substâncias. Então, a barreira hematocefálica, que previne a chegada dos fármacos ao sistema nervoso, a placentária, que é o feto, e a barreira hematotesticular, como a gente já havia dito anteriormente. Alguns reservatórios de fármaco, o que são isso? São locais onde o fármaco se encontra em maior concentração quando comparado ao plasma. Tá? Mecanismos que podem levar a reservatório de fármaco. Transporte ativo, como nós já vimos, que é um transporte que necessita do consumo de energia, a lipossolubilidade do fármaco, diferença de pH, e ligação a determinados componentes biológicos, como por exemplo as proteínas plasmáticas. Tá? Então aqui nós já vimos isso. Tá? Competição de fármaco pelas proteínas plasmáticas, albumina e alfa-glicoproteína. Lembra? Fármaco ácido se liga à albumina. Fármaco básico se liga à alfa-glicoproteína. Quanto maior a quantidade de fármacos aqui para competir, maior é a quantidade de fármaco na forma livre. Por exemplo, eu tenho um fármaco, então a quantidade que chega ao tecido é muito menor quando eu tenho, né, aqui 2 fármacos competindo pelas proteínas plasmáticas, ok? Bom, então assim finalizamos a parte 1 da farmacocinética, onde discutimos as fases farmacêutica e farmacocinética, né, as definições e conceitos relacionados a essa parte, discutimos a absorção, discutimos distribuição, e agora na parte 2 nós discutiremos biotransformação e excreção. Até lá. Um grande abraço.